Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do A Contrapelo. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio da série de Teoria da História. Hoje, quem está apresentando sou eu, o Christian, que geralmente estou à frente desse segmento do nosso podcast. E a gente está com um convidado aqui que já foi citado nesse podcast, e agora nós estamos trazendo ele presencialmente aqui, não presencialmente, né, virtualmente aqui, através do Discord, que é o Douglas Átila. Douglas, você gostaria de se apresentar? Primeiro eu queria agradecer, viu, Christian? É um prazer estar aqui com você, né, nesse podcast. A gente, um pouquinho antes, falava do como, nesse momento de pandemia, né, ter um canal de conversa é muito importante. Então, eu queria apenas agradecer, né, eu sou professor da FMG, né, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e atuo na área de teoria, historiografia, né, e aceitei o convite do Christian, que gentilmente me chamou para participar aqui. É um prazer estar com você, viu? O prazer é nosso, professor. O Breno, antigo eu acho que ele foi orientando o seu, falou sobre você aqui, ele gravou 2 episódios, um sobre o metodismo e um sobre o historicismo. Então, assim, já havia assim, o seu nome circulado por aqui, mesmo que você não tenha, você não tenha ouvido. E você também coordena o grupo de discussões. Ele está aberto, se alguém quiser participar, como que faz? Sim. Breno é um excelente profissional, né? Tive sorte de ser orientador do Breno. Bom que ele tenha passado aqui. Sim, a gente tem aqui no FMG, no Departamento de História, né, vinculado ao departamento, que é o Programa de Pós-Graduação em História, um grupo que eu coordeno, que se chama Ritualizações do Poder e do Tempo, grupo de estudos em teoria e historiografia, que tem até um número bastante significativo de pessoas que participam, algumas de fora da FMG, né, que pedem para participar. E sim, é aberto, basta me contactar, né, depois vocês podem passar o meu contato, se quiserem, o Christian. E aí a ideia é ser bem aberta mesmo para discussão. A gente se reúne mais ou menos de 3 em 3 semanas, né, e discute um texto, ou eventualmente a gente traz um convidado. Ou, muitas vezes também, em alguns momentos, a gente discute as pesquisas em andamento de pessoas que são integrantes do grupo, geralmente os mais antigos, né, ou alunos que estão fazendo mestrado, doutorado. Então, o espaço é aberto, fica assim o convite. Quem quiser participar, me contacta, que a gente entra em conversa. Bom, professor, então nós vamos começando aqui a conversa, e a gente chamou aqui hoje para falar sobre um grande nome, né, que circula aí todas as monografias, circula todas as pesquisas em história, já é um nome muito conhecido, o seu trabalho já é muito conhecido, que é o Michel de Certeau. E a gente está chamando porque, evidentemente, eu acho que todo jovem historiador passa pelo seu livro, A Escrita da História, e principalmente pela parte de operação historiográfica, né? Não tem como escapar, sempre nos pega, e eu já li esse texto acho que umas 4 vezes, 5 vezes para disciplinas diferentes. Então, eu gostaria que você falasse pra gente o porquê de ser um texto tão importante, por que ele está tão presente nos currículos de história. Ok, boa pergunta, Christian. E, de fato, eu lembro que na minha graduação, o texto do Michel de Certeau já causava um certo impacto nos alunos, né? Eu lembro de discutir esse texto com o saudoso professor Manuel Salgado Guimarães,
professor lá da FRJ, do Departamento de História, né, que trabalhava com historiografia, e que infelizmente faleceu muito cedo, né, mas que já trazia essa discussão para a gente. Eu acho que o texto do Michel Dissertot, esse livro em particular, ele é muito importante de fato, né? Inclusive, ele é muito importante por aquilo que ultrapassa o próprio livro, o próprio Certeau. Claro, o Certeau é uma figura fundamental da historiografia francesa do século XX, não tem a menor dúvida. Mas o livro ele está também inserido dentro de um campo de debate, de um plano de debates, né? Então ele é muito bom às vezes para demarcar, para contextualizar, para inserir os alunos nos debates sobre a história como escrita, né? Essa dimensão fundamental que está presente no texto, no título, né? Que seria a escritura da história, né? Que é então trazer a dimensão da escrita, trazer essa dimensão da narrativa, trazer essa dimensão da forma como elemento que o historiador muitas vezes não dá a devida importância, para o qual ele não dá a devida importância, permitir, inclusive, contextualizar como esse se tornou um debate muito forte. É claro que não novo, é muito difícil falar de novidade no campo da teoria da história, da historiografia, né? Muitas vezes a gente retoma debates anteriores e, a partir dessa retomada, levanta novas questões, às vezes os debates vão ganhar nova força, né? Eu acho que esse foi um aspecto importante dos anos 70, a dimensão sobre a escrita, da discussão sobre a história como uma prática, como uma escrita, ela ganhou muita importância. O Michel Dissertot foi uma figura central nesse sentido, embora ele tenha sido mais reconhecido, sobretudo depois da sua morte, né? Mais até do que nos anos 70. De certa forma, quando ele publica esse livro, meados dos anos 70, ele já é um historiador bastante reconhecido, né? Apesar de todas as tensões que tem entre o Michel Dissertot e a Academia Francesa, que de fato houve, ele era um historiador já bastante amadurecido, né, por conta das suas pesquisas desde os anos 60 no plano, sobretudo, da história da religiosidade, né, do século XVI, do século XVII, mas, sobretudo, a partir dos final dos anos 60, início dos anos 70, ele se aproxima e se aprofunda cada vez mais numa discussão mais teórica, epistemológica sobre a história, trazendo mais fortemente um diálogo com a psicanálise, um diálogo com a teoria literária e, portanto, abrindo esse campo de possibilidades para o debate sobre o que é fazer a história, o que era muito pouco frequente. A discussão sobre a relação entre história e psicanálise na França, por exemplo, dos anos 70, do início dos anos 70, era incipiente, era de fato quase inexistente, né? Era muito pouco frequente. Então, esse, sem dúvida, é um elemento importante que faz com que Certeau se torne uma figura muito relevante, né? Trazer para o campo da história, claro, o estudo sobre a religiosidade, ele já tinha muita importância, né? Claro que ele vai tentar dar um enfoque diferente, até por ser um jesuíta, né, por sua formação religiosa, que sem dúvida é um dos elementos que vai dar, que vai permitir, ou que vai estimular essa tensão com a Academia Francesa. Mas, de outro lado, sem dúvida, essa abertura, eu acho que ele promove ali no momento em que a historiografia francesa ainda está muito fechada para muitos campos, ele promove uma abertura, né? E esse livro, não apenas o texto muito discutido, a operação historiográfica, né, mas o livro como um todo, ele é um chamado a essa abertura, seja pelo diálogo com antropologia, né, seja pelo diálogo com a psicanálise, né, seja nessa perspectiva mais semiótica de alguns textos, enfim, ele faz uma implosão, vamos dizer assim, dessa perspectiva talvez excessivamente fechada dos historiadores, o que é um elemento fundamental dos anos 70, se a gente pensa que nesse mesmo contexto, só que vindo de universos talvez historiográficos diferentes, a gente vai ter textos como do Hayden White, né, meta-história, a gente vai ter as discussões depois aprofundadas sobre história e narrativa ao longo dos anos 80, com os textos do Paul Ricoeur, por exemplo, né, discussão retomada depois pelo Jacques Rancière em muitos textos. Então,
Esse debate em torno da dimensão da história como uma escrita, ou da forma, ou da narrativa, enfim, são várias possibilidades de entrada, ele tem no texto do Michel de Certeau um ponto importante de entrada. Então, acho que é por isso que ele se torna muito comum nos cursos de graduação em História ou de pós-graduação, porque ele é, além do Certeau ser uma figura muito importante do debate historiográfico, esse texto é uma porta de entrada para um debate maior. E aí eu acho que é natural que professores tendam a privilegiar esses textos, como sei lá, um texto que é bem diferente do texto do Michel de Certeau, mas um texto do Fernando Brodel sobre a longa duração, por exemplo, né? Enfim, é um texto também que é a porta de entrada para todo um debate dos anos 50, muito importante. E no caso do Certeau, talvez também, porque o Certeau é um autor que se conecta muito fácil com uma série de debates que têm sido privilegiados hoje, né, acerca dessa abordagem mais antropológica da história, de pensar a relação com o outro, né, de pensar mesmo uma crítica forte à leitura colonialista da história. Então, eu acho que todos esses aspectos tornam o Certeau um autor com uma permanência muito para além de outros autores, talvez, mas cuja leitura histórica tendeu a ficar um pouco mais demarcada. É claro que isso em história é complicado, né? Pensar no campo da teoria da história em supostas superações, como se a história fosse um contínuo progresso da razão. Isso é totalmente equívoco e contrário, inclusive, ao que pensava Michel de Certeau. Mas alguns autores conseguem ter uma perenidade maior, talvez justamente por conta dessa abertura, né? Eu acho que o Certeau ele é um autor que abre espaços, abre possibilidades e rompe fronteiras. E isso é algo que a gente está vendo hoje que é muito importante, muito necessário. Então, eu na minha leitura particular, eu entendo que esse é o motivador principal, entendeu? Para a gente ter a permanência desse texto como um texto muito discutido nos cursos de graduação em História. Mas, é claro, poderíamos pensar outras questões, né? São muitas as entradas possíveis. Mas eu vejo ele, sobretudo, como o demarcador de um debate que, hoje, para quem está não apenas atuando, discutindo teoria da história, historiografia, a partir de trabalhos mais específicos nessa área, mas para todo aquele que está se formando em História e, portanto, quer ser um profissional de História, né, é um debate um tanto quanto incontornável. Não dá para passar pela história achando que isso é um debate dos teóricos da história, como se a gente tivesse esse grupo à parte, né, com esses contornos um tanto quanto sacralizados às vezes, como a gente costuma pensar os teóricos, os grandes teóricos. Não, isso é uma questão fundamental para o historiador, né, da formação do historiador, pensar essa dimensão tão importante da sua prática, que é a dimensão da escrita, né? E aí, para pensar isso hoje, não dá para contornar também, não dá para deixar de lado os debates trazidos por Certeau e outros em relação ao campo da teoria literária, né, ao campo da psicanálise, ou mesmo a gente pode pensar a escritura na sua dimensão mais antropológica de uma relação com o outro e, portanto, o que significou na modernidade a constituição do que o Certeau vai chamar de economia escriturística, né? Ou seja, esse grande mito ocidental em torno da escrita como algo que ultrapassa essa dimensão, mas da forma do texto, mas como aí uma perspectiva muito mais ampla, né? De uma certa forma de relação com o outro que se estabelece, uma forma de relação com o passado, com o tempo, né? Do estabelecimento de separações entre presente e passado, né? Nós e o outro, civilizado e selvagem, enfim. Aí uma série de temas se abrem, né? Podem ser abertos, mas só para indicar como essa leitura ela é também passível de muitas entradas. A gente pode entrar no Certeau por muitos caminhos, porque eu acho que ele é um autor muito importante para a gente romper fronteiras, abrir espaços novos de discussão. É o caso da psicanálise, que, como eu falava,
na França dos anos 70, era muito pouco frequentada pelos historiadores, e quando era a partir de uma leitura muito simplificada da psicanálise, tentando, às vezes, aplicar de forma muito mecânica a psicanálise, né? O Certeau mesmo vai falar de uma retórica, né? De um uso, e aí a retórica no sentido bastante específico de retórica, como algo que é meramente artificial. Certeau não entendia a retórica como isso, né? Mas usando numa forma mais simplificada, há uma certa retórica da psicanálise, ou seja, um certo uso de todo o arsenal conceitual construído por Freud e outros psicanalistas, mas que escondem uma visão muito simplificada e uma incapacidade de usar a psicanálise efetivamente para questionar fundamentalmente o que é fazer história, né? A psicanálise pode se tornar uma mera metodologia, o que não é o que o Michel de Certeau pretendia. Ele usava a psicanálise para pensar a escrita da história, portanto, para interrogar o que é fazer história, a prática historiadora. A gente está em uma outra dimensão do diálogo com a psicanálise, muito diferente de uma abordagem muito mais restritiva, né? Como, por exemplo, tão tradicional na historiografia francesa, o estudo do inconsciente coletivo, né? Ou aquelas pesquisas que se aproximavam um pouco do Jung, né? A ideia dos arquétipos, e, portanto, uma leitura muito ahistórica, e que, por vezes, acabava trazendo a psicanálise de uma forma um tanto quanto distanciado, inclusive, do que debatem os psicanalistas. Esse é um desafio muito grande para o historiador, né? Você trazer para o diálogo outros campos disciplinares, mas sem uma visão deturpada e simplificadora do que configura a especificidade desse outro campo disciplinar, né? E, portanto, estabelecer diálogos efetivos com aqueles que atuam no campo. Eu acho que o Certeau acabou fazendo isso com a psicanálise, ou seja, ele não instrumentalizou apenas a psicanálise, mas ele pensou a história a partir da psicanálise. Aí a coisa fica mais difícil, fica mais complexa e, a meu ver, muito mais interessante também, né? Sim, certamente. Então, professor, eu vou passar aqui por umas questões que são centrais nesse texto, para o bom entendimento desse texto, né? Que, ao falar sobre a história, o Certeau, ele vai trazer, então, 3 questões de muita importância ao se pensar o fazer história, o fazer historiográfico, que é o lugar, a escrita e a prática, né? Então, eu gostaria de saber o que são essas questões, se há uma hierarquia entre elas e como elas dialogam. Não, muito interessante, Christian. Essa é a referência mais presente do Certeau em vários textos, né? Não apenas para o debate, muitas vezes em sala de aula, mas nas citações, nas referências, né? O texto, a operação historiográfica, né? Publicado inicialmente como operação histórica, primeiro na coleção do Jacques Le Goff, né, e de outros historiadores. Depois ele é publicado um livro, A Escrita da História, como operação historiográfica, em 1975, acrescentando a dimensão da escrita. É justamente muito referenciado por esses 3 elementos, né? Porque o Certeau é um autor muito pouco didático. Ele não gostava muito desse didatismo, às vezes exagerado, que a gente vê nas discussões teóricas e historiográficas. Nada a ver, claro, com a necessidade de ser enigmático, né? Ninguém precisa ser enigmático, mas também a gente não precisa simplificar algumas coisas, porque se a gente simplifica, a gente perde o mais importante, que é a profundidade. Então, quando o Certeau apareceu ou parece um pouco mais sistemático, ele acaba sendo agarrado para se transformar no que é o Certeau, sendo que o Certeau, ele tem muitas faces, né? Ele é um autor muito plural, muito multifacetado, né? Ele tem diversas entradas, seja pela religiosidade, seja pela psicanálise, seja pela antropologia, uma certa antropologia da crença, que foi uma coisa que ele começou a desenvolver, e eu acho que ele pretendia fazer outras publicações e acabou não
não dando conta depois, né, por conta da sua morte, morreu muito cedo, com 60 anos, né, ou mesmo a entrada pela mística, que sem dúvida era o tema central do Michel de Certeau, né, pouco se discute a fábula mística, que é o livro mais importante do Certeau, muito provavelmente, eu entendo, para mim, sem dúvida, é o mais importante, mas talvez tenha algumas pessoas que tenham um entendimento diferente. Para ele também, né, então isso é significativo, porque de fato foi o livro que ele mais investiu ao longo da sua vida, o estudo da mística. Então, a gente, às vezes, tende a tentar buscar aquilo que aparece mais como de mais fácil acesso, que é esse tríptico aí que você mencionou, né? O lugar, escrita, prática, o lugar, prática, escrita, seguindo a ordem do Certeau. Mas eu acho que tem duas coisas, né? Uma primeira que é relativizar a própria importância do texto de operação historiográfica, sem dúvida, ele é um texto fundamental, não tenho objeção em relação a isso, mas eu não diria que ele é o texto mais importante do Certeau, não. Tem muitos textos do Certeau que são fundamentais para pensar a história, né? Então, essa talvez fosse uma primeira questão. Segunda questão, né, é fazer uma leitura desses elementos que aparecem aí na operação historiográfica que não seja uma leitura instrumentalizadora do Michel de Certeau, porque ele não está propondo uma metodologia, ele não está propondo que a gente faça uma história, por exemplo, quando ele fala da prática, não é uma metodologia, não é a definição de uma metodologia da pesquisa, mas é uma interrogação sobre o que é fazer história, né, e interrogar-se sobre o que é fazer história, chamando atenção para os condicionantes históricos dessa prática. E aí a gente pode pensar alguns deles, né? O lugar social, o lugar, né, institucional, a história como uma prática, né? E a história como uma escrita. Cada um deles, eu poderia te dizer que daria uma aula de graduação inteira, pelo menos, né? Porque para a gente detalhar cada um desses pontos, eles são bastante complexos no Michel de Certeau, né? Então, eu não sei se caberia aqui no espaço do podcast detalhar cada um deles. Então, eu chamaria atenção mais para essa dimensão mais ampla, da necessidade da gente ler esse texto, da gente se aproximar desse debate, tentando fundamentalmente não transformar o Michel de Certeau numa cartilha, né, naquilo que ele tanto rejeitava, que era um manual metodológico, né, aquilo que está muito distante do que o Certeau pressupunha, né? Veja, quando ele se aproxima da psicanálise, não é para instrumentalizá-la e transformá-la num conjunto de categorias que a gente pode facilmente aplicar ao passado para tentar explicar os eventos do passado, né? Por exemplo, a ideia de inconsciente coletivo. Isso não é o que o Certeau fazia. Ele trazia a psicanálise para questionar o que é o fazer história. Então, essas noções também, elas estão num plano para além dessa dimensão da instrumentalização. Elas estão num plano mais propriamente epistemológico, num plano de crítica historiográfica e, portanto, de questionamento do que é o fazer história a partir daquilo que condiciona o trabalho do historiador. Ou seja, ele fala sempre de um lugar, né? Não dá para falar a não ser de um lugar, e a minha escrita, a minha fala, né, ela traz as marcas desse lugar, né? Tanto mais interessante será a historiografia para o Michel de Certeau, quanto ela questione propriamente esse lugar de fala, e, portanto, não seja um exercício meramente ideológico, como ele dizia, né? Se a gente nega o lugar de onde nós falamos, nós transformamos a historiografia num discurso meramente ideológico, que é aquele que pensa que pode ser produzido desconectado das lutas, das tensões que caracterizam um determinado presente, que colocam o historiador dentro de uma arena de conflitos com outros sujeitos, né? Ou mesmo, no caso da prática, pensar essa dimensão da relação da história que o historiador produz com a prática, né, com a técnica, né? O historiador se afastou muito, né, da ideia de que a história tem a ver com a técnica e transformou tudo aquilo que tem a ver com a prática em ciências auxiliares da história, e muitas vezes entendeu que a história cabe apenas a noção um tanto quanto sacralizadora da interpretação. Mas o que o historiador faz? Né? Essa é a pergunta do Certeau. O que o historiador faz quando ele faz história?
E aí a história tem que ser pensada como uma prática, né? Como uma ação, né? E a escrita que traz, como eu falava anteriormente, toda essa dimensão da discussão acerca do como o nosso trabalho enquanto historiador de pesquisa, ele não é transposto apenas para um texto, no qual esse texto ele é inativo, o texto ágil, o texto é dotado de ação, né? O texto ele é capaz de modificar a pesquisa, ele traz novas questões que têm que ser pensadas, que dizem respeito à forma narrativa, inclusive a forma narrativa no caso do historiador, que é algo tão complexo, já que a história ela está aí nessa fronteira difícil e complexa entre a necessidade da produção de um discurso lógico, né, a partir de categorias que vão levar à produção de um texto racionalmente conduzido. Essa expressão não é muito boa, porque todo texto é racionalmente conduzido, de certa forma, né, mesmo que ele seja um tanto quanto visando desconstruir uma leitura mais racionalista, ou pelo menos muitas vezes o que a gente chama de autores irracionalistas, a gente o faz a partir de uma leitura muito equivocada, como se a gente pudesse ter textos que são produzidos de uma perspectiva completamente irracionalista, né? Mas a história está nessa fronteira complexa entre a necessidade de dar conta das demandas de um discurso científico e, portanto, lógico, né? Mas trabalhando com materiais que são fornecidos pela literatura, porque o historiador conta uma história, né? Produz uma narrativa, e como vários autores mostraram muitas vezes, essa história, como qualquer outra, depende de personagens, né? Depende do estabelecimento de lógicas de causalidade, que muitas vezes, com as quais muitas vezes o historiador opera sem sequer se dar conta delas, porque ele deixou de lado justamente a discussão dessa dimensão tão importante do trabalho do historiador, que é a escrita, né? Da forma, da narrativa. Então, o que eu estou falando aqui de forma muito rápida, né? Mas o que eu destacaria, sobretudo, Christian, é essa necessidade de, quando for trabalhar essas categorias que aparecem lá no texto do Certeau, dar um passo atrás, né? Não ir com muita rapidez. O Certeau é um autor que não demanda muita rapidez, pelo contrário, ele tem que ser lido, relido, né? E trabalhado com certo vagar, né? Dar um passo atrás e tentar pensá-las numa chave de leitura que não é a da busca, porque nós temos muita tendência hoje a buscar, né, não apenas hoje, né, a historiografia se constituiu por uma tradição muito tendente a buscar os manuais metodológicos, os guias, né, aqueles grandes tratados que vão dar, ou aquilo que se aproxima de um tratado, né, que vão dar para a gente as normativas de como conduzir a pesquisa historiográfica. O Certeau, ele traz muito mais questionamentos do que certezas, porque de fato ele entendia que a história era o lugar do questionamento, da dúvida, da possibilidade de trazer interrogações, e portanto essas categorias elas abrem um leque de questões para pensar o que é o fazer história e não dão para a gente o caminho das pedras, né? Se for a elas buscando o caminho das pedras. E eu diria mais, viu? Não diria que elas não são importantes, sem dúvida. Mas essas senhas de entrada, são senhas, né? A escrita, a prática, o lugar, elas na verdade são pequenas, são portas de entrada para discussões muito maiores, muito mais amplas no Certeau. Então, eu diria que a gente tem que ter muito cuidado para não transformá-la no Certeau, porque o Certeau tem muitas faces, infelizmente, tem muitas faces, e o Certeau não é definível pelo lugar, pela escrita e pela prática. Ele é muito mais amplo do que isso. Cada uma dessas discussões estão presentes de forma muito mais flexível, vamos dizer assim, ou permeiam, vamos dizer, vários dos seus outros textos com preocupação central, sem que necessariamente estejam definidas em poucas palavras. O Certeau era um homem de muitas palavras, né? De não poucas, porque de fato os temas que ele tratava eram muito complexos para serem trabalhados em poucas linhas. Então,
que eu sugiro aos historiadores que estão em formação, eu acho que é para quem esse podcast está, sobretudo, sendo historiadores e historiadoras, né? É sempre desconfiar das definições muito rápidas em história, porque a gente tem que tomar muitas vezes as categorias, né, em autores complexos como o Certeau, como portas de entrada para um debate muito mais amplo e ter a humildade de aos poucos ir aprofundando e compreendendo um pouco mais desse debate, porque de fato o Certeau é um autor que está aí sendo, sua fortuna crítica é enorme, está sendo bastante discutido ainda hoje, né, por vários historiadores, vários antropólogos, vários sociólogos, vários filósofos, vários psicanalistas, e portanto é um autor como vários outros em aberto para pessoas que vão fazer sua formação toda estudando a obra do Certeau e, portanto, tornando qualquer tentativa de modelá-lo, encaixá-lo dentro de um modelo pré-estabelecido do lugar, da escrita e da prática, um exercício um tanto quanto infrutífero, né? Um exercício, né, que se torna muito banal, né? Eu acho que essas categorias se tornam excessivamente, talvez até preocupações excessivas e excessivamente demarcadoras do Certeau, quando o Certeau é muitas outras coisas. Então é interessante, eu acho que mais do que defini-las de forma muito específica, a partir delas deslocar o olhar, descentrar o olhar, usar o Certeau para descentrar, para ver que existem outras possibilidades dentro do campo de discussões da história, da teoria, da historiografia, e que elas justamente, talvez a primeira questão que elas coloquem para a gente é: vamos com calma, dessas categorias, mas não pensem que lendo a operação historiográfica apenas do Certeau vocês vão ter uma resposta, eu não diria uma resposta definitiva, porque ela não existe, né? Mas uma resposta complexa o bastante, pensando aí um autor com bastante profundidade, como Certeau, a partir apenas da leitura desse texto. É preciso confrontar com outros, fazer outras leituras, trazer outros debates, entender dentro da obra dentro de uma perspectiva mais ampla. E, quando isso não é possível, porque o nosso tempo às vezes é muito limitado, na graduação, por exemplo, ao menos conseguir, a partir do Certeau, perceber que o que você tem ali, então, é uma abertura, uma forma específica de interrogação sobre o que é fazer história. Essa é a questão central que a gente pode tomar a partir dessas noções. A pergunta que o Certeau se faz sobre o que é fazer história e que vai estar aí, então, sendo conduzida a partir de diferentes entradas, mais históricas, mais antropológicas, mais psicanalíticas, por exemplo, ao longo do livro A Escrita da História, né? Então, eu diria que é mais interessante a gente podar a nossa propensão inicial a uma resposta rápida e podando ela e complexificando ela para chegar a um nível de colocar talvez mais no plano de uma interrogação que não é tão simples entendê-la, né? O plano dessa interrogação sobre o que é fazer história. E hoje, com os estudos de historiografia, que são múltiplos, com abordagens muito diferentes, a gente tem várias possibilidades de entrada para pensar o que é história, né? E muito bom que vocês tenham um canal aqui, no canal de vocês, um podcast específico, né? Uma linha específica de podcast, vamos dizer assim, para discutir teoria da história, o que é fazer história, né? Que eu acho que é fundamental, né? Não dá para a gente baixar a cabeça e trabalhar sem pensar sobre a natureza, sobre os condicionantes, sobre a importância política, inclusive, né, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente está fazendo. Já que nós, historiadores, muitas vezes dedicamos a vida a essa tarefa. Não sei se, acho que não defini para você claramente cada um desses tópicos, mas é porque, de fato, eles não são tão facilmente definíveis, e eu entendo que eles podem ser trabalhados primeiramente, no primeiro momento, sobretudo para abrir
novas interrogações, ou seja, para você poder entender qual é, de fato, se a gente consegue se aproximar do que é a pergunta, já fica muito melhor do que a gente dar respostas antecipadas, entende? Entendo. E meio que isso que você falou, né? A história ela é um lugar de incertezas, ela é um lugar de dúvidas muito mais do que um lugar de afirmação. E concordo plenamente que a gente não dá para resumir o Sertor na Operação Historiográfica, embora a gente pegou esse livro principalmente porque é um dos, assim, é quase como você disse, é quase como um manual do que é fazer história, de como pensar a história, que a gente tem nos cursos de graduação, né? Embora o Sertor, né, enquanto historiador, que também considerado um filósofo, de uma tradição, se não me engano, jesuíta, que tem uma bagagem grande de estudos, é um grande estudioso e tem uma coleção imensa sobre, se não me engano, a invenção do cotidiano, e que ele desenvolve muito mais essas questões que você mesmo trouxe dessa bagagem da psicanálise, etc., que, assim, são várias faces de um mesmo autor, né? Porque a gente tem meio que uma percepção na academia de geralmente recortar o autor a sua obra magnânime, assim, né? E alguns a gente até recorta um pouco mais. Para alguns só existe o Foucault do Vigiar e Punir, e para outros só existe o Foucault que trabalha com sexualidade, etc. Então a gente sempre tende a encaixar eles numa porta, numa caixa fechada, e onde o seu porta-voz é sua obra triunfal, assim, a que mais reverbera, a que mais é citada. E eu vou emendar um pouco o que você falou sobre a escrita para fazer uma pergunta enviada para a gente pelo Matheus Roque, que faz parte da nossa série aqui sobre história e literatura, que ele pega um pouco dessa dimensão escrita e ele faz um questionamento, que é assim, alguns historiadores mais radicais, como o Aiden White, defendem que a escrita da história se aproxima muito mais da escrita literária do que propriamente de uma escrita científica. Eu particularmente acho exagerada a afirmativa. No entanto, é inegável, a meu ver, que a escrita da história também se constitui enquanto gênero de escrita muito específico e que, por vezes, também se vale de estratégias comuns à escrita ficcional. Nesse sentido, gostaria que você comentasse um pouco da afirmativa de White e, se possível, também a escrita da história como um gênero. Então, passa a bola para você, Douglas. Não, ok, legal. Só antes de passar para a pergunta, né, eu acho que é isso mesmo, viu? Você falava a gente tem que não ler o Sertor como um manual e, sobretudo, não ler o escrito da história como um manual, né? Eu até diria para você, o Christian, e para quem está ouvindo, né, que a gente aprende muito mais sobre teoria da história, sobre o que é a forma de entendimento do Sertor acerca do que é a história, lendo outros textos dele do que propriamente a operação historiográfica, né? Então, pegar um livro como a Fábula Mística, né, pegar talvez livros menores, A Possessão de Ludã, esses talvez menos, né, mas a Fábula Mística, que foi a obra mais importante do Sertor, né, talvez seja um caminho mais difícil, mas muito mais interessante e importante para pensar o que ele entendia como fazer história. Então é curioso, a gente tem que aprender, enquanto historiadores, a deslocar um pouco o olhar do que é mais visível, às vezes, né? Nós temos hoje, então, isso se tornou muito mais forte com essa tendência nossa a buscar o que está mais evidente, né? O tempo atual, a política hoje também, tudo isso nos leva a buscar muitas vezes a visibilidade, o que está muito evidente, né? O que se transforma hoje, por exemplo, na preocupação um tanto quanto clara de, antes de ler,
cuidado e com profundidade os autores, começar a falar sobre eles com muitas certezas. Então, realmente, essa questão das dúvidas, né, das incertezas, o que não quer dizer ser inativo, há uma confusão, às vezes, entre essas coisas, né? Achar que, como a história é o campo que traz muitos questionamentos, isso tem a ver com a ideia de que o historiador tem que ser passivo e não ativo, não pelo contrário, né? A dimensão política da história como atividade que tem a ver com o mundo dos homens e, portanto, da ação, ela tem justamente, guarda conexões com o seu caráter reflexivo e, portanto, com a possibilidade de você, num debate de muitas certezas, trazer os questionamentos que muitas vezes são incômodos, né? O historiador ele tem que incomodar, porque se ele não incomoda, se ele está num plano das certezas, se ele continua reafirmando aquilo que já é o imaginado e que se conforma como um consenso fácil, ele se transforma. É por isso que não pode ser um manual, né? Não poderia ser um manual, porque senão a gente definiria facilmente o sertor a partir desses elementos e teríamos o nosso sertor eterno, né? A gente poderia guardar ele numa caixinha e colocar na gaveta, e quando a gente precisa, a gente acessa o sertor. Como às vezes acontece, né? A gente precisa citar o autor, o sertor, então temos que fazer um projeto de pesquisa. Vamos citar o lugar social, a prática e a escrita. O sertor não é essa caixinha que você tira da gaveta e mobiliza para fazer um projeto. O sertor é um autor que traz muitos questionamentos, né? E que, quando você faz isso, você está operando na contramão justamente do que ele estava trazendo como principal contribuição para pensar a história. E aí o procedimento tem significado. O que a gente faz com os autores, o modo como a gente recorta, ele tem já sentido, ele já produz sentido, né? E, portanto, ele já é relevante, inclusive politicamente, no debate político, já que a gente tem hoje a necessidade tão forte de chamar atenção para essa dimensão política da historiografia, que Sertor já falava lá nos anos 70, quando ele dizia da necessidade de repolitizar a historiografia, né, trazendo para o diálogo figuras como Habermas e outros. Mas então, indo para Só um segundo. Que aproveitando que você disse, né, que fazendo isso a gente tem na contramão do que o Sertor pregava não, né, no caso do que ele dissertava, do que ele dizia, que tanto no livro ele fala sobre isso, né? Quando ele vai, acho que na página 80, ele fala: a história se torna um lugar de controle, onde se exerce uma função de falsificação. Nela pode ser evidenciados os limites de significabilidade relativa aos modelos que são experimentados, um de cada vez, pela história, em campos estranhos ao de sua elaboração, né? Então a história é isso para ele, é uma coisa que não permite esses modelos fechados, né? É uma questão de... Eu gosto da expressão história contra pelo, né? Que é o nome do podcast. Mas é isso, você ir contra a figuras pré-estabelecidas, a modelos prontos e acabados. Sim, com certeza, né? Porque, de fato, quando você transforma num modelo e, portanto, em algo pré-estabelecido e que não se modifica, né? Porque o modelo, se você definiu, né, você pode guardá-lo e usá-lo nos momentos que você precisar. É justamente você tirar da atividade historiadora a dimensão da imprevisibilidade da imaginação, do exercício imaginativo, né? Se um autor ele é facilmente definível por algumas categorias, a gente para de pensar com ele, a gente apenas o aplica, né? E o Sertor dialogava com os autores diversos para pensar com eles, né? Quando ele ia ao Freud, quando ele ia ao Lacan, quando ele ia aos autores do campo da literatura, né? Enfim, a diversos planos, ele dialogava com muita gente. Quando ele ia a Marx, quando ele ia a Foucault, ele ia para pensar com esses autores, ele não ia para defini-los de forma muito cabal, já que ele sabia, por exemplo, que o Michel Foucault do Vigiar e Punir não era o mesmo das Palavras e as Coisas, e não era o mesmo da História da Loucura, e não era o mesmo depois da História da Sexualidade. Tem várias facetas do Foucault, né? Então, ele nunca dialogou com a obra dos autores numa perspectiva de fechamento, de definição muito restritiva, porque pensar demanda justamente uma abertura de fronteiras e a possibilidade de você ficar nesse terreno um tanto quanto inquietante, que é o da imaginação e da criatividade, né? Quando a gente fecha numa caixinha, a gente inviabiliza justamente entender a história como o plano da criação e, portanto, da imaginação, do artifício, onde entra, de fato, a outra questão que você tinha destacado, né, que alguém perguntou,
sobre essa relação entre a história e a literatura, né? E entende que o Hayden White talvez colocasse a história muito para o plano literário, e enquanto é importante pensar essa dimensão científica da história, né? E aí aquela discussão que eu fazia anteriormente, em que eu chamava a atenção para a necessidade da gente sempre dar um passo atrás antes de responder, né? Isso não é para a gente ser, como eu falava, passivo, mas é para a gente poder responder trazendo questões de forma, tentando talvez ampliar essa questão, abrir essa questão para um universo maior de possibilidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, primeiramente, para a gente responder essa questão, a gente tem que definir o que é o literário, discutir o que é o literário, o que é uma discussão muito complexa no campo da teoria da história, inclusive entender o que era o literário para o Michel de Certeau. Quando o Certeau fala de literatura, não necessariamente ele está usando o sentido mais usual que nós damos à literatura. O Certeau fala em alguns textos que a literatura, na verdade, ela é o elemento básico da formação, da investigação, da interpretação historiadora. A teoria da história ela se relaciona com o que é de literário, do ponto de vista da necessidade do historiador de construir, por exemplo, em seu texto, como eu falava, personagens, né, de trabalhar a partir de figuras de linguagem, de produzir uma certa retórica no seu texto, né, ou de partir de uma certa retórica, se a gente quiser, enfim, tem uma dimensão. Então, nessa chave de leitura, o literário ele está próximo daquilo que configura as bases do pensamento, da imaginação histórica, daquilo que faz os historiadores poderem dar sentido ao mundo. No caso, o historiador trabalha com o passado, ele tem que dar sentido ao passado, né? Aquilo que se configura como passado, já que o passado também é uma categoria que tem que ser interrogada. O passado muitas vezes é pensado como um dado, como se a gente tivesse o passado como uma evidência, né? Mas nós construímos algo como passado a partir de vestígios, de rastros, né? Então nós temos que entender o que nós constituímos como passado e o que nos permite em passado histórico. Tem uma literatura dessa dimensão da imaginação que permite transformar o passado em passado histórico. A gente não está exatamente dizendo com isso que o trabalho do historiador é um trabalho de falseamento, é um trabalho que está indo na contramão da busca da verdade, porque nós não conseguimos buscar a verdade senão a partir da imaginação. Nós não temos outro recurso. O literário, nessa chave de leitura, ele não é um campo específico, como é o campo da ciência, num outro patamar. O literário é, na verdade, os elementos, ele se configura a partir dos elementos básicos que vão permitir ao historiador produzir, ou historiador ou qualquer outro, porque poderia estar falando de outro, né? O historiador é um sujeito como outros, mas que configura a sua possibilidade de dar sentido para as coisas. A produção de sentido. Nós produzimos sentidos artificialmente. Artificialmente não quer dizer que seja falseadamente, mas porque nós utilizamos de artifícios. Ou seja, há uma dimensão do trabalho do historiador que tem a ver com a criação. Nós passamos a desconfiar muito dessas noções, né? Mas nós temos que, primeiramente, eu diria, interrogar cada uma delas. Então, o que está sendo chamado de literário? Se eu falo que a história é uma criação, o que eu estou chamando de criação? Né? Se você me diz a história é uma ciência, o Certeau não deixa de dizer que a história é uma ciência. Para ele era uma ciência. Né? Quando ele fala de uma prática, da prática científica, né? E, aliás, ele utilizava do instrumental científico necessário para a produção das suas histórias. Né? E ele fazia um trabalho de erudição muito cuidadoso, confrontando os textos, um trabalho filológico, né? O estudo dele sobre os místicos do século XVI, do século XVII, sobre Surran, né? Pierre Fabre, ele tem uma série de estudos, sobretudo dos anos 60, mas que vão se estender ao longo do tempo, que são trabalhos de confronto das fontes, de recuperação de textos desses autores, desses místicos, né? Esses jesuítas do século XVI, do século XVII, que é um trabalho que envolve uma prática nesse sentido, né, do confronto dos textos e da busca de uma interpretação, da busca dos originais, enfim. Então,
Isso nunca esteve na contramão. Então, como no caso do Hayden White, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem que, antes de responder de forma muito cabal se a história é ciência, ou se a história é literatura, ou se a história está na fronteira, porque a gente às vezes acha umas fórmulas fáceis de resolver as questões, né? Então a gente diz, então a história tem um pouco de ciência e um pouco de literatura. Ela está na fronteira e, portanto, é a mesma questão que eu falava anteriormente do modelo. Você fecha um debate a partir de uma resposta conclusiva, quando, na verdade, o debate é muito mais complexo do que isso. Então temos que entender o que estamos chamando de literatura, o que estamos chamando de ciência. Para o Certeau, a literatura é o elemento-chave da imaginação historiadora. Mas a história não deixa de se configurar como uma ciência, como uma prática científica. A historiografia moderna, ela é produto de um modo de compreensão do mundo no qual a ciência num sentido muito determinado de ciência, de produção, de produtividade, né, operação historiográfica, né, de um universo burguês novo que se constitui, enfim, aí a gente poderia caminhar para esse plano e a gente teria um universo muito grande de discussões, mas a história é fruto dessas mudanças que vão operar a configuração dos campos científicos como campos de saberes cada vez mais entendidos como autônomos, o que não era, nem sempre foi assim, né? Então, desse ponto de vista, não há nenhum inconveniente em considerar a história como uma ciência, desde que a gente entenda o que ele estava chamando de ciência. Porque a ciência, para ele, não é esse saber universal, capaz de lançar mão de categorias que são válidas para todas as épocas, para todas as culturas, né? Como se a gente pudesse sair do tempo, sair da história e produzir um conhecimento que fosse, então, marcado pelas pretensões que, na verdade, são configuradoras para o Certeau daquilo que é característico do sujeito. E aí vem a discussão da psicanálise, né, que é o desejo de eternidade, né, o desejo de permanência. Nós somos marcados pelo desejo da produção, da busca daquilo que é eterno, mas infelizmente, ou felizmente, talvez sem isso nós fôssemos muito mais infelizes do que somos. Pode ser uma questão para discutir, né? Falo aqui muito cabalmente. Mas felizmente para uns ou infelizmente para outros, nós somos seres históricos e que tudo que nós conhecemos é historicamente constituído, né? Então, tudo tem a marca da historicidade. Logo, não dá para a gente pensar um fazer história fora do tempo. Seria uma contradição para o próprio historiador, né? Deixar de lado a historicidade da sua prática. Então, dizer que o historiador que a história tem a ver com a literatura é um primeiro passo para uma discussão muito mais ampla. Eu teria muito receio de dar até mesmo, veja só, quando a gente fala, né, algum historiador com mais radical, como Hayden White, né, o que a gente está chamando de historiador mais radical, né? É uma questão, né? Radical é aquele que vai à raiz dos problemas. Ora, temos que buscar a raiz dos problemas, né? Então, eu acho que uma questão importante para quem se aproxima desses textos, uma primeira é sempre colocar a linguagem em suspenso e começar trabalhando as categorias, as palavras, para a gente começar a entender, pera lá, mas o que o Certeau estava chamando de literatura? Inclusive, eu poderia dizer, não tenho certeza se o Certeau está chamando de literatura a mesma coisa em textos diferentes, né? A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao Hayden White. Existem múltiplas faces do Hayden White, desde o meta-história, passando pelo trópico do discurso, né, passando pela discussão agora sobre esses usos práticos do passado, passados práticos. Há muitos níveis de discussão. Então, mais interessante, às vezes, do que dar uma classificação cabal do autor como excessivamente radical ou como as categorias que são muito facilmente mobilizadas, como se fosse autoexplicativas, relativista, pós-moderno, etc. Eu acho que a gente tem que tentar entender o que ele estava dizendo em cada um dos seus textos. Isso exercício é um trabalho muito complexo, demorado, né? É o passo atrás que eu falava, que você tem que dar quando começa. Claro, isso não é de modo nenhum, veja bem, né? Eu acho que a gente está falando aqui sobretudo com alunos talvez, imagino, de graduação em História, por exemplo.
Isso não é um desconvite, se é que essa palavra existe, a não lançar essas questões. Pelo contrário, aí a gente tem que brigar com os autores, ter raiva de alguns, ser seduzido por outros, né? Ter uma relação de afetividade com os autores é algo que faz parte da nossa formação e é fundamental, né? Então nós podemos discordar completamente deles e às vezes, quando a gente faz leituras posteriores, a gente revê e repensa alguns entendimentos que a gente tinha no começo. Então não é um convite a deixar de lançar as questões, porque também eu não imagino que essa fala tem que ficar num plano daquela de que, olha, para lançar questões sobre esses autores é preciso um plano tão profundo que então não tem como fazer pergunta. Não é isso, né? Mas a gente começa pelas perguntas e pelas inquietações mais diretas, assim, mas a gente tem que ir aos poucos e trabalhando em cima delas, porque elas são questões realmente relevantes, para ir abrindo outros campos e percebendo como que existem muitos meandros nesse debate. Essa é uma questão muito importante que eu sempre destaco nos cursos de graduação em História, porque, de fato, o tópico da relação entre História e Literatura é um tópico fundamental, né? Então, fujamos o máximo possível das respostas fáceis. Então Hayden White diz que a história é literatura. Não é bem isso. É mais complexo. Vamos lá, vamos chegar a um nível mais complexo de entendimento dos autores. Se a literatura é entendida como a base da imaginação, é um tanto quanto difícil a gente dizer que é possível fazer história sem imaginação, né? Uma história sem imaginação seria pensada numa história como uma história nos moldes daquilo que se convencionou chamar de positivismo, né? Já que o positivismo também não era isso, era algo muito mais complexo, mas que seria aquela ideia do historiador como um cientista e, portanto, como aquele que um cientista em sua totalidade, né? No sentido daquele que se apaga completamente, consegue fazer os fatos falarem por si mesmo, né? Que coloca os eventos em ordem cronológica, uma espécie de uma caricatura de historiador também que a gente encontra muito mais a figuração desse historiador, a construção dessa figura como algo existente, do que propriamente percebe isso nos textos dos autores com os quais a gente trabalha, já que essa leitura era também, de fato, não deixava de ser uma caricatura que servia a uma afirmação de um modo específico de fazer história, sobretudo a historiografia francesa, da segunda geração, da primeira, da segunda geração dos Annales, né, que construiu essa imagem do historiador positivista, que nós temos dificuldade de encontrá-lo em termos efetivamente históricos, né, sobretudo no século XIX, que é um século muito complexo, do ponto de vista das concepções de história, que são muito diversas, mas equivocadamente nos manuais de história, por vezes, transformado no século do positivismo, né, que é um equívoco total em relação ao século XIX. Né? Então, muitas das discussões que eu estava falando que ganharam força nos anos 70, de outro modo, estavam presentes em autores do século XIX, por vezes menos frequentados. Então, é importante ter por isso que é importante fazer uma história da historiografia, né? Uma história do debate teórico, historiográfico, para que a gente não fique achando que é a última novidade aquilo que já estava sendo trabalhado por outros autores. Mas então eu diria isso, eu diria que é importante fazer uma leitura bem cuidadosa das obras do Hayden White, de qual obra está sendo discutida, né? Do que ele está chamando de literatura, do que ele está chamando de ciência, né? Eu acho que é mais fácil ter uma crítica talvez mais presente ao Hayden White do meta-história, por exemplo, né? Sendo que ele é um autor que tem muitas outras obras depois dessa, que é pelo caráter excessivamente esquemático, por vezes, da forma de explicação que ele utiliza, né, para pensar os historiadores e classificá-los dentro dos tropos poéticos.
é uma crítica possível, né? Então, tem vários. O Hayden White tem muitos admiradores e muitos críticos, né? Agora, o mais interessante é que essa crítica, ela justamente seja levada para um plano mais complexo, né? Para a gente não ficar preso a uma resposta que parece que a gente dá essa resposta e resolve, né? A história é ciência, a história é literatura, ou a história tem um pouco dos dois? Olha, na dúvida é mais fácil dizer que tem um pouco dos dois, né? Então, a gente parece resolver facilmente a questão, mas ela é a porta de entrada para as verdadeiras questões, ou seja, né, não que exista uma questão verdadeira e eterna, porque as questões também mudam e a agenda de debate se modifica, mas para questões mais aprofundadas, né? Então eu não diria que... Eu diria que o Hayden White é um autor que traz uma contribuição fundamental para a historiografia, no sentido da necessidade de pensarmos, sobretudo a partir dos anos 70, embora essa não fosse uma discussão exatamente nova, mas ela ganha mais força, por isso a importância da escritura da história, né? Que é pensar essa dimensão da escrita e, portanto, da narrativa, da história como narrativa, da forma, da dimensão literária, no sentido das formas de produção de sentido que configuram a imaginação histórica, né? E pensar, inclusive, que no caso dele o que ele fez foi tentar historicizar essa imaginação histórica e pensar a partir de 4 historiadores e 4 filósofos do século XIX, né? Diferentes usos, vamos dizer assim, né? Usos não é uma boa palavra, porque em parte ele discute como muitas vezes os historiadores utilizam essas fórmulas de produção de sentido inconscientemente, né? Mas, para simplificar um pouco, poderíamos dizer 4 diferentes usos, ou diferentes modelos, diferentes tipos de uso, 4 historiadores e 4 filósofos, das formas de produção de sentido histórico e, portanto, das formas da imaginação histórica. Podemos pensar as formas da imaginação histórica, né? Como os historiadores produzem sentido para o passado. Então, se a gente coloca no plano da pergunta, ao invés de talvez ter esse peso de julgar facilmente ou rapidamente o Hayden White, a gente acaba tendo que perceber naturalmente que ele traz uma questão fundamental para os historiadores pensarem, que tem muitas respostas diferentes e posições diferentes em relação a ela, mas a contribuição que ele traz para pensar a história do ponto de vista da necessidade de interrogarmos o que é a imaginação histórica, ela é fundamental. Por isso ele é um autor também dificilmente contornável nos debates teóricos, historiográficos recentes, né, ou acerca do que é fazer história, né? Então, eu diria que é também... Por isso ele aparece tanto, assim como a escrita da história, né? Provavelmente o meta-história, sobretudo, mas também outros textos do Hayden White configuram aquele conjunto de textos que são muito trabalhados, embora não sejam... eu falava, né? O Certeau é incontornável, em certo sentido. Em última instância, nenhum autor é completamente incontornável, né? Embora a gente tenha que sempre buscar, né? Acho que eles se tornam mais interessantes até como quando a gente os pensa como aqueles que abrem um campo de debates. Por isso, Meta-História é um livro fundamental do início dos anos 70. Mas se a gente partir da ideia de que existem autores que são completamente incontornáveis, a gente cai na ideia frágil em história dos cânones, né? Mas, como nós falamos sempre dentro de uma certa tradição, não teria como ser de outra forma, porque nós poderíamos pegar o Certeau a partir de um lugar, né? Nós não conseguimos falar do nada e criar a partir do nada. Determinados autores vão sendo constituídos como autores chaves para a gente pensar determinadas discussões. Aí cabe a gente, a partir dele, ver o que vai fazer com eles, né? Mas eu sempre diria, talvez, para a gente ter cuidado com o que vai fazer com os autores, no sentido justamente desse necessário passo atrás para começar a ler com mais cuidado e tentar... que às vezes nós nos colocamos dilemas
muito pesados, que parecem muito pesados, a história é ciência ou é literatura, como se eles fossem muito definidores, cabalmente definidores, quando na verdade o debate é mais complexo. Essa questão é porta de entrada para um debate mais amplo e mais profundo, né, que eu acho que a gente tem que ter, em que última instância leva a repensar a prática historiadora, que eu acho que é fundamental, né, até para a gente responder questões que eu e o Christian conversávamos rapidamente antes de começarmos o podcast, que é a necessidade do historiador trabalhar e falar para um público mais amplo, né? Isso tem a ver com a forma, com o sentido, com o modo de produção de sentido para o passado e, portanto, com a possibilidade do estabelecimento de uma comunicação com o leitor. Não dá para fazer isso sem pensar a forma, ou seja, não dá para pensar para responder isso, para questionar isso, sem pensar essa dimensão do trabalho do historiador, que é a dimensão da imaginação, da produção de sentido, né? E de como, inclusive, produzir textos que vão seduzir o leitor do ponto de vista da imaginação, da afetividade, da sensibilidade, né? E não apenas do ponto de vista de uma ideia, às vezes, muito simplificada que a gente tem da história, excessivamente racionalista, que a entende como se a gente pudesse dizer que a melhor tese é aquela que vence, nós costumamos dizer, mas não é bem assim, né? Historiadores, a tese ela não vem, se os historiadores defendem teses e hipóteses, elas nunca vêm desconectadas de algo mais, e esse algo mais muitas vezes é muito relevante, né? Não existem hipóteses, teses que poderiam ser colocadas à parte da narrativa histórica, da história que o historiador conta e de uma série de outros elementos que condicionam a produção histórica, que passam por outros, mercado editorial, enfim, aí poderíamos pensar vários condicionantes do fazer história. Diga lá, o Krishna. Eu acho muito interessante o que você pontuou e nós realmente precisamos definir o que a gente chama de literatura e o que a gente chama de ciências, né? Porque a gente tende a achar que a literatura é o quê? É o inventivo, a criação, a ficção, e a ciência é o concreto, é o real, é o pré-existente. Só que a gente vê que não é bem assim. Existe uma ciência que ela não perpassa pela questão imaginativa, né? A gente vive numa sociedade artificial. A gente não vive numa sociedade natural. Então, pensar a ciência também é um jogo de imaginação hoje. Você precisa ter um caráter inventivo para se produzir novas tecnologias, pensar os novos campos da ciência. E também tem uma dimensão ética, né? A ciência, ela precisa ter uma dimensão ética. Sim, com certeza. Até porque é uma resposta muito fácil, né? Não é isso nem aquilo. É uma junção das duas coisas, né? Então, a gente parece que a gente resolve um problema que é muito mais complexo, né? E a gente deixa de lado todas as outras dimensões do problema que são as mais relevantes. Por exemplo, eu falava a comunicação com o leitor, e, por exemplo, que é uma questão relacionada ao lugar social, né, ao lugar do qual fala o Sertor, que é o modo como a universidade hoje está distante do público de um modo mais geral. Né? Por que isso acontece? Isso tem a ver com uma série de elementos, entre eles, talvez, alguns autores vão dizer provocativamente, né, talvez porque a história se afastou, pegando o que você estava destacando, a questão ética, etc., né, a história tenha se afastado demais de algumas questões fundamentais da existência humana, que resvalam para o campo da ética, por exemplo. Né? Todo o debate hoje sobre a incapacidade da história de ser mestra da vida, né? Da incapacidade da história de ensinar, né? As dúvidas que se colocam hoje, se a história realmente teria esse potencial de ser ainda a matriz de uma experiência, né? O historiador como aquele sujeito que consegue narrar uma experiência e, portanto, trazer consigo uma dimensão pedagógica quando ele fala do passado. Por que essa história ela é tão, muitas vezes, colocada em questão? Né? Eu acho que esses debates,
eles são fundamentais, né? Eles são fundamentais, e eles dizem respeito a essa dimensão da comunicação com o leitor e, portanto, do lugar de onde nós falamos. Né? Por que a história tanto se afastou do leitor de modo geral? Então, como eu falava, para alguns autores, alguns vão fazer uma leitura provocativa dizendo que outros campos passaram a responder, a continuar tentando responder a essas questões. Talvez até mesmo fugindo um pouco do debate da literatura, estou brincando, né, claro, mas deslocando um pouco o olhar, seja o que acontece um pouco com a relação entre história e religiosidade, ou religião. Né? O Certeau, para puxar aí novamente para o nosso autor que a gente está discutindo, o Certeau foi um crítico muito forte do estabelecimento dessa fronteira tão definidora, embora quando ele fazia história ele não estava fazendo a mesma coisa que ele fazia enquanto jesuíta, ele diferenciava essas práticas, sem dúvida. Né? A história dele, como eu falava, assumia todas as necessidades de uma história científica, né? Mas ele questionava muitas vezes o estabelecimento muito restritivo dessa separação tão definidora entre história, historiografia e religião. Por quê? Porque muitas vezes a história continuava sendo marcada por práticas diversas muito semelhantes àquilo que ela definia como práticas religiosas. Os historiadores também têm lá os seus dogmas, né? Os historiadores também têm lá o estabelecimento de uma prática institucionalizada, muito hierarquizada, em que você tem os autores canônicos, por exemplo. Né? A historiografia também tem suas práticas ritualísticas, que são definidoras de lugares de fala. Então, é muito fácil você... da mesma forma que a historiografia acaba, mesmo que não querendo, falando de questões fundamentais sobre a existência humana, que são aquelas que muitas vezes a gente coloca como impossíveis de serem respondidas pela ciência e, portanto, que devem ficar no campo da religião. O problema é que quando a gente faz essa separação tão restritiva, por vezes a gente não percebe que a história acaba tentando responder essas questões de alguma forma, mesmo que de modo um tanto quanto inconsciente pelos historiadores. Né? Então, é isso que o debate do Heidi White traz para a gente também, só que por uma outra via, que é da literatura. Né? O historiador muitas vezes diz, olha, essas questões não são questões científicas, estão fora do campo da história, mas é difícil dizer que ele não continua, a partir dos seus textos, dando algum grau de resposta a inquietações que estão muito para além daquilo que a gente identifica como repertório das perguntas possíveis dentro do campo científico. Então, é difícil esse limite estreito da ciência, para o qual muitas vezes nós definimos a história dentro desse limite estreito, a partir de uma visão, às vezes, muito simplificada do que é ciência, por isso que tem que discutir o que é a ciência, né? Mas se nós a definimos muito estritamente, de forma muito restrita, nós acabamos produzindo uma prática que o tempo todo transborda, né? Esse copo que a gente colocou ali, né? A gente encheu d'água e disse, isso é a ciência. Mas o problema é que as perguntas que a gente faz no nosso trabalho de historiador geralmente fazem esse líquido transbordar o tempo todo, porque nós vamos para outros planos. Só que nós não admitimos. Entende? Então, essa é uma questão fundamental para a historiografia, colocada por alguns desses autores. Ela se define como estritamente... Ela restringe tanto as suas fronteiras que ela acaba fazendo, por isso que é importante perguntar o que o historiador faz, ele faz algo, muitas vezes, diferente do que ele diz, porque ele tenta responder essas questões. Só que como ele não entende que essas questões são parte do seu métier, ele a responde de forma, muitas vezes, simplificada. Ou ele acaba fazendo aquilo que o Certeau critica, né? Que é desconsiderar o seu próprio lugar de fala, o seu próprio lugar de produção, né? O que transforma a história numa ideologia, ou seja, seria como eu dizer para vocês que eu faço uma história científica e, portanto, ela nada tem a ver com o meu condicionamento, por exemplo, de classe social. O historiador está implicado em grupos sociais. Não quer dizer que o historiador que é de uma classe ou outra vai fazer a história X ou Y, porque essa relação não é simplificada e direta. Mas entender que o historiador não está implicado dentro das hierarquias estabelecidas do ponto de vista da sociedade, de grupos sociais, é desconsiderar um dos condicionantes, não é o único, né? Senão se a gente tem uma leitura muito sociológica do Michel de Certeau, simplificada, mas um dos condicionantes fundamentais da prática historiadora.
Então, por isso que a gente não pode ter uma leitura da ciência que seja muito restritiva, como você diz. Por exemplo, o campo da sociologia do conhecimento fez um questionamento muito forte dessa leitura da ciência como um campo completamente autônomo, justamente apontando isso. Os cientistas são parte de grupos sociais, eles estão inseridos em grupos sociais. Logo, a gente tem que pensar os condicionantes sociais que vão permitir a construção de determinadas leituras científicas. Mas é claro que a sociologia é um campo. O Sertor foi mais propriamente, embora não desconsiderasse a sociologia, mas ele se encaminhou mais efetivamente para o campo da psicanálise, da antropologia, né, para o campo do debate com a literatura. Então, o que esses diversos campos podem servir para nós? Eles são interessantes para a gente poder colocar essas questões para a prática historiadora. E aí, como você mesmo mencionou, para a gente desconfiar muito da definição restritiva de ciência, né? Porque a definição que a gente tem naturalizada de ciência é a ideia de um campo autônomo, completamente autônomo, né, dos cientistas que fazem progredir o conhecimento apenas a partir da razão, como se, por vezes, a partir de uma leitura tão simplificadora que a gente acha que a razão se movimenta quase que por si mesma na história, né? Então, a história é o contínuo progresso da razão. Essa leitura da ciência despolitiza a ciência é política, né? Despolitizar a ciência é um caminho, primeiro, para torná-la completamente... para fragilizá-la. Essa é a questão que eu acho que hoje é uma questão muito importante de debater, né? Ao contrário do que por vezes se diz, mostrar a dimensão política da ciência é justamente valorizá-la enquanto parte da ação humana, da atividade humana. A ciência envolve questões éticas fundamentais. Pensa hoje a questão dos medicamentos da pandemia, por exemplo, né? Tem uma série de questões que atravessam a produção de medicamentos que não são facilmente respondidas do ponto de vista da produção da cura, né? Do ponto de vista da produção dos anticorpos, etc. São questões fundamentalmente éticas, políticas, né? Isso não torna a ciência menor. É porque nós construímos uma visão tão equivocada de política hoje, né? Que também é outra categoria que tem que ser repensada, porque a gente associa o político ao negativo, né? É a mesma coisa que acontece, claro que de forma muito diferente, mas a gente pode aproximar o que acontece com a literatura, né? Quando você fala, a história tem algo de literário, esse literário já aparece para a gente como algo negativo, então a história é subjetiva, relativa, e portanto ela não é ciência. É a mesma coisa em relação à política. A história tem tudo a ver com a política. A política não é a política que é praticada no Congresso Nacional necessariamente, desse fisiologismo que a gente está acostumado a ver todos os dias, né? Mas a política ela pode ser fundamento da atividade humana, da manifestação da diferença, né? A gente pode pegar lá um caminho na Hannah Arendt, por exemplo, para pensar o que é a política numa chave de leitura muito mais interessante e complexa do que aquilo que a gente chama, às vezes, de forma muito simplificada, de política. Então, é muito fácil afastar, porque esse afastamento, muitas vezes, está informado por um desejo de pureza que a gente tem que colocar em questão como que ele surgiu e por que ele é tão forte, né? De pureza, o que eu estou querendo dizer é purificar, né? A história, a ciência são planos que não podem ser contaminados pela política, pela literatura, né? Ou seja, há uma visão marcadamente dicotômica nessa chave de leitura que ela mesma tem que ser colocada em questão para a gente poder pensar e revalorizar esses outros planos. E talvez a gente vai perceber que a história tem muito da literatura, a história tem muito da política, a história tem muito da psicanálise, ela pode ser pensada a partir da psicanálise, ela pode ser pensada a partir da antropologia, né? E se torna muito mais interessante e muito mais importante para a vida humana, talvez, se ela é pensada a partir dessas práticas que são práticas sociais extremamente importantes, né? Quem vai dizer que a literatura não é algo extremamente importante para a vida humana, né? Para a definição, por exemplo, como você falava, da questão da ética, definições éticas,
saber como agir, né, ter uma experiência de mundo para que a gente não acabe agindo como pessoas completamente incapazes de tomar decisões, né? Porque eu falava muito das incertezas, a história traz incertezas e dúvidas, mas ela as traz para que a gente possa tomar decisões que sejam decisões mais adequadas e menos simplificadas, né? Como às vezes a gente hoje vê tanto nos usos da história a partir do negacionismo que tomou campo hoje, né, no Brasil, em torno da história, não apenas no Brasil, em termos mundiais, de uma leitura muito simplificada da história, e que muitas vezes se ampara justamente nessas dicotomias muito firmadas, das quais eu estou falando aqui para você, né, embora não apareça como tal. Então nós temos que colocar essas questões nesse plano mais amplo de, primeiramente, para lá, o que chamamos de ciência, o que chamamos de literatura, o que chamamos de historiografia, né? E aí a gente, a partir de uma discussão desses elementos, a gente pode, o que eu diria para você, sem isso não é necessariamente colocar o historiador em cima do muro sempre, mas é pelo contrário, né, dar respostas mais complexas e ponderadas, porque eu poderia dizer para você, de forma muito cabal e sem sombra de dúvida, que se literatura é entendido como o plano da imaginação, da produção de sentido, aquilo que a gente constrói como sentido a partir do modo como somos sujeitos sociais e partilhamos com outros sujeitos formas de produção de sentido, a literatura é elemento chave da historiografia. Não teria a menor dúvida de dizer para você isso, porque não existe história sem imaginação, sem exercício imaginativo de produção de sentido para um conjunto de vestígios do passado que chegam até nós, ou que nós transformamos em fontes, né? Porque isso é uma operação do historiador, já que eles não existem como fontes, tem sociedades que não precisam de fontes históricas na sua existência, né? E que nós transformamos em fontes, então, a partir da imaginação histórica também. Então, eu definindo nesses termos o que é literatura, eu não teria a menor dúvida de dizer que a literatura é central na atividade historiadora, o que não faz com que ela deixe de ser ciência. Essa é a grande questão, né? Chamar atenção para essa dimensão literária do trabalho do historiador, e nada impede considerar a história como uma ciência. É que nós somos tão acostumados a criar contradições e dicotomias que nós achamos que são termos que se equivalem, né, em termos de oposições. A literatura e a ciência não são pares opostos. Logo, eu posso valorizar a literatura e valorizar a história como uma ciência. Mas para isso eu tenho que repensar as minhas noções de literatura e de ciência, porque se eu venho com elas muito pré-formadas a partir de um debate que não é aprofundado, né, na leitura e discussão dos autores, eu provavelmente vou entendê-las como dicotômicas e, portanto, vou entender que sempre que eu falo que a história tem algo de literário, eu vou estar transformando a história em subjetiva e, portanto, imparcial e, portanto, em não científica. Ora, a coisa é mais... Felizmente, a coisa é mais complexa, porque se ela existisse nesses termos, né, nós estaríamos... Bom, professor, a gente está chegando aqui já a 1h30 de conversa, quase. Então eu gostaria de agradecer, né, toda essa discussão que nós fizemos aqui, que foi muito importante, é muito importante para nós entendermos um pouco mais sobre o que o Sertor, o que ele tem a nos dizer sobre a história, o que ele pode contribuir para essa discussão. Eu acho que nós abordamos algumas coisas aqui que foram assim, essenciais para esclarecer um pouco o pensamento dele, e quando nós relermos, com certeza vamos ter uma nova percepção. E eu gostaria então que você usasse esse tempo que nós temos agora para fazer
alguma indicação de leitura, falar alguma coisa que você acha que ficou faltando. E se você tiver também, se você quiser fazer algum jabá por aí. Muito obrigado. Não, eu queria apenas parabenizar você pela iniciativa, né? Você e os demais que estão dentro dessa mesma iniciativa, que participam, fazer o podcast, fazer isso circular, né? Como eu falava nesse momento, particularmente, né? Claro que a iniciativa ela pode ultrapassar, e como você mesmo falava anteriormente, né? Da gente começar o debate, você já tinha essa ideia, vocês já tinham pensado em fazer o podcast, então ela ultrapassa o momento pandêmico que a gente vive, mas eu acho que ela ganha até mais significado, né? Ou um significado particular nesse momento, porque ela permite fazer com que a gente estabeleça diálogos que ultrapassam ali as fronteiras, já que falamos tanto de fronteiras, né? As fronteiras da universidade pública, né? Porque nós, de fato, somos acostumados a fazer correntemente esses debates dentro das salas de aula e muitas vezes eles ficam restritos dentro das salas de aula. E hoje a nossa noção de sala de aula ela acabou se expandindo bastante, porque nós temos que lidar com as aulas online, e o que tem uma série de implicações que eu sei que são bastante dramáticas do ponto de vista do ensino, né, do ensino como experiência didática, mas que, por outro lado, traz essas possibilidades também de uma abertura maior. Então, eu queria parabenizar vocês, né? Eu acho que... E deixaria, talvez, como sugestão, como eu falei, né? Quem está iniciando as pesquisas, quem está iniciando o seu trabalho e sua formação de historiador, né? Tentar não se afastar dessas discussões, elas são fundamentais, né? Nada mais importante do que alguém que pensa sobre aquilo que faz, né? A gente não pode se afastar dos debates teóricos, historiográficos, essa ideia do historiador que é apenas historiador, né, e que não é um teórico, é uma ideia bastante equivocada do ponto de vista historiográfico, porque a gente acaba muitas vezes, como eu falava em algum momento, produzindo o nosso trabalho a partir de escolhas daquilo que deveria ser escolha, e se torna algo naturalizado e que nós fazemos sem se dar conta, né? Isso pode fazer com que a gente produza, sem perceber, uma história que pode continuar sendo muito conservadora, que a gente acha que ela está marcada por ideias muito progressistas do ponto de vista da transformação social, mas ela pode estar muito marcada por uma série de condicionantes, inclusive que estão presentes ali em lugares para os quais a gente não olha a forma, né? A escrita, né? A dimensão da comunicação, que são centrais. E que às vezes a gente tende a resolvê-las, quando a gente não aprofunda os debates, a partir de fórmulas muito fáceis, como, por exemplo, eu falava de ter um pouco de literatura, um pouco de ciência para a história, mas também a gente poderia dizer hoje a partir do debate em torno da ideia de que os historiadores... A história ela não atinge a sociedade de modo mais geral, simplesmente porque nós não falamos dos meios de comunicação, né? Não é bem isso, a questão é mais complexa, tem que pensar o lugar de produção historiográfica, é importante historicizar a nossa prática numa perspectiva mais profunda para entender por que a história se descolou tanto da vida prática, né, da sociedade, dos grupos sociais, e por que a gente pode hoje se perguntar, né, se a história realmente mestra, se ela realmente tem o valor da experiência, se ela pode dar conselhos, o historiador pode dar conselhos, ou ele é uma figura completamente desimportante. Eu acho que esses debates todos têm muito a ver com questões que são colocadas por autores como Michel de Certeau, e é importante aprofundar esses debates para a gente conseguir até perceber, não apenas formular as perguntas mais complexas, mas também perceber respostas que muitas vezes ultrapassam aquilo que é muito visível, né, e permitem colocar num novo plano, porque o debate do historiador como um sujeito que tem que estar presente na esfera pública é um debate muito... acabamos não falando muito disso, né, depois a gente pode conversar em outro momento, mas ele é um debate muito anterior, por exemplo, aos anos 70 até, né? Então, e hoje ele recobra a sua importância
muito evidentemente, e eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente discutia em algum momento da nossa conversa, que é pensar o lugar de produção historiográfica. Eu acho que essa é uma questão central para a gente pensar hoje, para a gente questionar o que a gente faz. Então é isso, fica mais o convite para o debate, né, para a leitura. Estou à disposição, se vocês quiserem, podem depois passar meus contatos para quem precisar conversar. Só entrar em contato comigo ou me manda um e-mail e a gente inicia uma conversa, né? Fico à disposição. E novamente agradeço, Christian. Acho que a iniciativa de vocês é excelente. Parabéns aí pelo podcast, né? Por esse canal de podcast. Espero que seja muito bem sucedido e que vocês tenham muitos ouvintes, né? Para também, claro, as outras pessoas que vocês estão convidando, que eu já vi que já teve um grupo, né, interessante de convidados, né, um plural, né, desde alunos, professores, enfim. Acho muito legal, muito bom, e contem comigo aí no que precisarem e boa sorte. É isso então. Então foi um prazer, viu, conversar com você, ainda mais nesse momento aí que a gente está de isolamento. Qualquer conversa é muito bem-vinda. Então é isso. Eu que agradeço, professor. A gente sabe que esse momento está muito tenso, é sempre bom poder ter uma conversa. Eu faço aqui um convite também para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Esse aqui vai ficar encaixado dentro de teoria da história, né, nas nossas séries, mas eu convido também a ouvir História e Literatura e os novos episódios que nós estamos lançando de História e Ciência, porque acho que esse episódio foi um episódio que atravessou as duas séries. Eu acho que é isso, a gente meio que fez essa separação, mas para um sentido organizacional, né? São discussões que atravessam os campos, que nem a gente fez aqui, e eu acho que o que a gente discutiu aqui vai bater muito, principalmente no episódio que a gente está discutindo História e Ciência, que a gente foi falar, inclusive, da dimensão estética da ciência, né? A gente, mais do que nunca, agora na pandemia, estamos entendendo como que é importante essa dimensão estética. Adianta eu fazer ciência no laboratório e a sociedade ignorar? Essa é uma questão muito importante da gente levantar. Então, eu gostaria também de agradecer ao pessoal que começou a ouvir. A gente deu uma levantada aqui nos dados do Spotify, então fica aí o convite para essas outras séries. Muito obrigado e até mais.